Questão de opinião. Um olhar diferenciado sobre o que é notícia. Questão de opinião, com Gabriel Resgala. Olá, eu sou Gabriel Resgala e este é o Questão de Opinião. Questão de opinião. Provavelmente você já ouviu falar de ecumenismo, que é o diálogo entre as diferentes igrejas cristãs, e no diálogo interreligioso que se dá com as outras religiões. O diálogo ecumênico, como conhecemos hoje, é algo relativamente novo na nossa história. Infelizmente, por vários séculos, as diferentes igrejas só se preocuparam em se dividirem, excomungarem umas às outras e até mesmo guerrearem entre si, promovendo verdadeiros massacres dos próprios irmãos só pelo fato de serem denominações diferentes. Mas a Igreja Católica atualmente lamenta profundamente esses atos do passado e afirma no seu catecismo que as divisões aconteceram por causa de erros humanos, muitas vezes por parte de ambos os lados. E ela reconhece que os cristãos atuais não têm nenhuma culpa das divisões ocorridas no passado. Desde os anos 60, com o Papa João XXIII, a busca por um diálogo ecumênico se tornou uma determinação oficial do catolicismo. Desde então, todos os papas sucessores tentaram estabelecer importantes pontes com as outras igrejas, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. Nesse período, nós tivemos acontecimentos importantes no campo doutrinal. Uma das principais discordâncias que levaram Martinho Lutero a fazer a Reforma Protestante lá há 500 anos atrás, no movimento que gerou as igrejas evangélicas que nós conhecemos hoje, foi a doutrina em relação à salvação. Os protestantes diziam que a salvação era consequência da fé e os católicos diziam que era necessário, além da fé, praticar boas obras. Mas em 1999, depois de muito diálogo, a Igreja Católica e a Igreja Luterana promulgaram juntas uma declaração reconhecendo que a salvação se dava sobretudo por conta da graça de Deus. Aquilo que nos separou há tanto tempo lá atrás, hoje já não é mais motivo de discórdia. Foi um belo passo no caminho da unidade. E há também outros tipos de união. Há também a união em alguns aspectos, como o reconhecimento do batismo das outras denominações. A Igreja Católica, por exemplo, acredita que o batismo de praticamente todas as outras igrejas cristãs é válido e, portanto, quando o evangélico se converte ao catolicismo, não é necessário ele ser batizado novamente. Mas é também uma grande dificuldade que nós encontramos atualmente em relação ao ecumenismo, que é a radicalização e o fundamentalismo de algumas vertentes religiosas, algumas igrejas evangélicas e também alguns setores dentro do próprio catolicismo. Muitas pessoas têm medo de buscar essa união, ou temendo que isso faça elas perderem parte da sua identidade religiosa. Mas na verdade, o verdadeiro diálogo ele é guiado não pela anulação da diferença, mas pela certeza daquela máxima: o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. É a chamada unidade na diversidade. Não é preciso concordar com tudo, é simplesmente respeitar que o nosso irmão crê diferente, mas ainda assim ele conserva o essencial no seu coração. A proposta é que algum dia, num futuro talvez bem distante, nós cheguemos à união plena entre todos os cristãos, deixando de lado as divisões. Mas para que um dia se chegue a esse estado, a gente sabe que deve ser traçado um longo caminho, que requer muita paciência, muita humildade, muito diálogo. Nós podemos pensar em várias formas de se estabelecer essa união, mas a principal delas é a proposta de união em prol do amor, que é a mensagem mais importante não só do cristianismo, mas de quase todas as religiões. Como diz o Papa Francisco, nós pensamos de forma diferente, sentimos de forma diferente, procuramos Deus de forma diferente, mas todos cremos no amor. Isso é o que mais importa. Eu sou Gabriel Resgala e este foi o Questão de Opinião. Questão de opinião. Um olhar diferenciado sobre o que é notícia. Questão de opinião, com Gabriel Resgala.